Meus queridos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que temos de estar aqui nesta noite, pela segunda vez, ou melhor, pela terceira vez. Estive na outra viagem por 2 vezes neste recinto sagrado, e Deus me dá a oportunidade de chegar pela terceira vez e com uma responsabilidade, transmitir uma palavra da parte do Senhor. Quero agradecer também ao pastor Levi, confiança, também entregar-nos o púlpito da igreja para transmitirmos uma palavra de Deus. Agradecer também por rever estes obreiros, aqui o ministério desta igreja, pastor Joel, também pastor, presidente de honra desta igreja também, e ao pastor Alexandre, pelo convite formulado. Já tínhamos em mente vir para cá e programamos, juntamente com ele, estarmos aqui nesta noite. Não viemos diretamente para pregar, porque eu não sou pregador, dou um testemunho, digo que Jesus é bom, não sou pregador de eventos e congresso, mas faço a obra de Deus ali naquela cidade de Tracunhaém, e já aproveito a oportunidade para pedir as orações de todos os irmãos ao nosso favor, em favor da minha vida, da minha família, do meu ministério, do pastor presidente ali, o pastor Ailton José Alves, todo aquele ministério, aquela igreja ali em Pernambuco, e desde já agradecendo já pelas vossas orações. Todos os irmãos souberam dos acontecimentos envolvendo as várias cidades ali em Pernambuco, Alagoas, as chuvas, as enchentes, muitas vítimas fatais, prejuízos materiais incalculáveis, mas o Senhor tem dado vitória, e já quero agradecer em nome daqueles pernambucanos a ajuda também que os paulistas e paulistanos mandaram também e ainda estão enviando ali como socorro para aqueles irmãos e também precisava correr, ele precisava fazer alguma coisa, as almas estavam perecendo e ele precisava sair. Então, em primeiro lugar, meus queridos irmãos, missão é, como diz no versículo 33, 34, e Jesus saindo, é sair das 4 paredes, é cumprir o ide de Jesus, é dizer, é fazer como Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Não é só aos pobres, nem também só aos ricos. Às vezes se separa grupos seletos, eu vou pregar só para este grupo ou para aquele. Não, o evangelho precisa ser pregado para todos. O apóstolo Paulo, ele pregava lá para uma menina que estava endemoniada, que não representava nada para a sociedade, mas ele pregava também para os magistrados, diante de Agripa. Paulo, ele ecoa a sua voz, e quando Agripa diz: Paulo, tu estás louco, as muitas letras te fazem delirar, ele diz: não, eu não estou louco, eu estou obedecendo a chamada de Deus, e não posso ser desobediente à visão celestial. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, no versículo 34, a Bíblia diz: viu, depois de sair, ele conseguiu ver. Se você ficar enclausurado, se você ficar no seu próprio comodismo, você não conseguirá ver a multidão que está estendendo a mão e pedindo: dá-me de comer, eu quero a palavra. Estamos vivendo, irmãos, um tempo difícil, em que as pessoas correm para as coisas temporais,
para as coisas materiais. Estamos vivendo, meus queridos irmãos, um tempo em que as pessoas não têm a noção da proximidade da volta do Senhor Jesus, e é preciso a igreja arregaçar as mangas e trabalhar, e dizer que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Estamos muitas vezes preocupados, irmãos, com os grandes sermões, mas estamos, meus irmãos, esquecendo da mensagem simples do Evangelho. Eu ouvi o pastor José Wellington pregar, não faz muito tempo, ali em Recife, e ele disse: a Assembleia de Deus precisa continuar pregando a mensagem simples. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. A humanidade não quer ouvir filosofia, a humanidade não quer ouvir ciência, a humanidade não está preocupada com palavra bonita, porque vocabulário bonito é o que não falta na mídia. A humanidade quer uma palavra de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E você tem esta palavra, você tem esta arma, você tem a ferramenta apropriada para resgatar estas vidas que estão lá. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, saindo, viu a multidão. Acompanhe na sua Bíblia. Diz a Bíblia: viu uma grande multidão. E quando Jesus saiu e viu a grande multidão, a Bíblia diz: teve compaixão. Para ter compaixão é preciso, primeiro, sair. Segundo, é preciso ver. E terceiro, aí vem a compaixão. Irmão, eu não conheço pregador, eu não conheço missionário de sucesso se ele não tiver paixão pelas almas. É preciso ter paixão pela obra de Deus, paixão por fazer esta obra tão gloriosa que Jesus nos entregou. E é tão grande a responsabilidade que Jesus entregou e não toma. Se os irmãos perceberem, no capítulo 9 do livro de Atos, a Bíblia diz que Jesus encontrou-se com Saulo, que assolava a igreja. Mas diz a Bíblia que quando Saulo viu aquele resplendor, ele caiu por terra. Acredito que caiu do cavalo. Tem gente que diz: não, na Bíblia não diz. Eu creio que Saulo de Tarso não ia andar de a pé, ou a pé. Ele não ia numa missão tão importante, com carta branca dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para perseguir a igreja. Ele não iria, com certeza, de pé. Mas isso não é relevante. O certo é que Saulo ainda caiu, e quando caiu, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és, Senhor? Na cabeça de Saulo nunca passaria que Saulo estava perseguindo Jesus, porque ele estava fazendo uma obra, ele estava fazendo uma coisa, achando que estava fazendo uma grande coisa. Mas diz a Bíblia que quando Saulo pergunta: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Saulo, que estava todo eufórico, todo achando que ia acabar com tudo, chega lá, ele fazia plano: chega lá, eu mato aqueles crentes, o que não der para matar eu saio arrastando pela cidade, o que der para levar eu boto na cadeia, eu vou dar um basta, eu vou banir essa raça da terra. Mas quando ele ia, Jesus chegou primeiro e disse: por que tu me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus. Ele disse: o que é que eu quero? O que é que eu tenho que fazer? Jesus disse: entre na cidade que eu vou mandar um homem lá. Eu pergunto: por que Jesus não pregou? Sabe por que ele não pregou? Ele disse: eu te darei a chave. Ele disse aos apóstolos: eu te darei a chave. Irmão, é eu e você que temos a chave que abre a porta dos céus. E a chave é a palavra, é o Evangelho. Quantos têm a Bíblia aqui? Por gentileza, quantos têm a Bíblia? Quantos trouxeram a Bíblia? Infelizmente, muitas pessoas também não trouxeram. A Bíblia é a chave que abre a porta do céu, é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus podia ter dito: olha, Saulo, tu me aceita como Salvador, eu já vou escrever o teu nome. Mas ele disse: não, entra na cidade e eu vou mandar alguém lá te dizer o que tu deves fazer. Você pensou, refletiu?
e chegou à conclusão de que é grande a sua responsabilidade, Jesus entregou a responsabilidade a mim e a você. É você quem pode transformar uma vida ou permitir que ela vá para o inferno. Então, meu querido amigo, saia do seu comodismo e vá ver a multidão que está aí fora. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quem sabe nesta noite tem alguém aqui que, tendo ouvido esta apresentação, é um dos tais, dos pródigos. Quem sabe estava aqui dentro, mas aí pegou a parte da herança, as riquezas, os dons, aquilo que possuía, e foi dar uma volta. Achou que ia andar de asa delta por aí afora, e pensou: eu saio e vou gozar a minha liberdade, vou gozar a minha mocidade. E quem sabe quantos filhos de crente não têm essa mentalidade? Eu estou cheio da mesmice, eu estou cansado da mesmice. Tem hora de sair, tem hora de chegar, tem hora para tudo, é tudo cronometrado. Eu preciso de liberdade, como nós ouvimos aqui o irmão fazendo essa dramaturgia, que eu quero parabenizá-los também. Foi muito importante. Eu fiz muito isso quando ainda era jovem. Participei muito de apresentações como essa e ganhamos muitas almas para Jesus também através desta dramaturgia, que é muito importante. E aí este filho pródigo foi embora, e aí os irmãos viram. Você que está aqui, quem sabe tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, quem sabe isso é a tua história, quem sabe é a tua vida, quem sabe é isso que você está vivendo. Mas nesta noite, louvado seja Deus, é noite de retorno, é noite de reencontro, é noite de perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe, pastor, não tem algum jovem aqui que estava com isso na mente, e quem sabe até depois do culto ia dizer: o pai, foi o último culto que eu fui na igreja, a partir de amanhã eu vou dar um novo rumo à minha vida. Mas Deus, Ele não perde para Satanás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre ganha, Deus sempre chega na frente, e Deus está chegando outra vez na frente. Louvado seja o nome do Senhor. E você que veio nesta noite aqui ouvir uma palavra de Deus, escute, esta palavra é para você. Jesus quer te devolver a herança. Quando o filho chegou, todo mundo já viu, a apresentação mostrou, chegou maltrapilho, a roupa suja, não sei se vinha com algum sapato, mas vinha muito má condição. Aí o pai disse: vão lá no roupeiro, peguem lá a melhor roupa. Deus tem a melhor roupa para você, Deus tem o melhor para você. Traga um sapato e coloque nos pés. Deus tem a palavra de Deus, que é o evangelho da salvação. Os sapatos do evangelho está aqui, é o evangelho de Jesus Cristo. Não se engane com as coisas aí de fora, não. Jesus tem o melhor para você, a melhor opção de vida. E disse: comamos e alegremos-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Louvado seja o nome do Senhor. O Pai sempre terá compaixão. E uma coisa que me chama muito a atenção é que o Pai todos os dias vinha para frente da casa esperar. E por certo ele dizia: será que é hoje que ele vem? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não foi hoje. No outro dia: será que é hoje? A Bíblia diz que o pai, avistando ainda longe, não pense que o filho pegou o pai de surpresa. De repente chegou, bateu na porta.
Diz a Bíblia, o pai o avistou ainda longe e não esperou ele chegar. Diz a Bíblia, correu ao seu encontro e abraçando, beijou no seu pescoço e levou para casa e lhe deu uma recepção maravilhosa. Deus quer te dar uma recepção maravilhosa. Não importa a situação que você se encontra, não importa como você está chegando, não importa se você gastou tudo, era batizado, falava em língua, profetizava, tinha visão, pregava a palavra, perdeu tudo. Mas eu quero te dizer, Jesus te devolve tudo. Louvado seja o nome do Senhor. É só você se levantar. Agora é preciso de uma coisa, é preciso se levantar e se humilhar e dizer: Pai, eu pequei contra ti. Deixe de orgulho. O orgulho não leva a lugar nenhum. A exaltação precede a queda e a ruína. Se humilhe. Se você veio nesta oportunidade aqui, saiba que Jesus, que viu, que saiu, que viu a multidão e que teve compaixão, louvado seja o nome do Senhor, e depois de ver a multidão, pregou para a multidão, e depois de pregar para a multidão, a Bíblia diz que Jesus fez um teste com os discípulos e disse: mande o povo embora. Mas depois disse: dá-lhe voz de comer. Eles não podem sair porque é muito distante, o dia todo ouvindo a palavra. Dá-lhe voz de comer. Senhor, nós não temos. Como vamos dar de comer a uma multidão dessa? Jesus disse: veja se alguém tem alguma coisa aí pelo meio. Saíram os discípulos, saíram André, Tiago, Marcos, Pedro e outros apóstolos, Bartolomeu, Tomé, por certo, procurou: você tem alguma coisa? Você tem? Não, não tem, você tem. Mas diz a Bíblia que Marcos achou, irmãos, um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, e trouxe. E quando chegou onde estava Jesus, me parece que foi Marcos ou André, não me lembro agora, mas um dos discípulos chegou e entregou e disse: Senhor, aqui está. Agora só encontramos 5 pães. O que é isso para tanta gente? Há aqueles que não confiam na providência de Deus. Um disse: não temos aonde comprar, não tem jeito. E o outro disse: arrumamos. Mas o que é isso? Nem com alguma coisa ele se anima, ele se estimula. Mas aí Jesus pegou aquele pão, levantou, deu graças. Aquele pão é uma representação do Evangelho, da palavra de Deus. E Jesus levantou as mãos para o céu, deu graça. E diz a Bíblia que Jesus deu à multidão, não foi, irmão? Não, ele não deu à multidão. Ele deu aos discípulos e os discípulos deram à multidão. É você quem tem que dar. Ah, Jesus agora é o Salvador, Ele que salva. Ele vai salvar, mas vai salvar através de mim e através de você. Você e eu somos um canal de bênção para que o Evangelho chegue àqueles corações amargurados, aquelas pessoas depressivas. Estamos vivendo um tempo, irmão, é o tempo da depressão. Eu estava contando para o pastor Alexandre, eu tive que ir à Argentina há poucos meses atrás, por conta de uma irmã minha que foi acometida de uma depressão crônica. E quando chegamos ao Brasil, que levamos ela no médico ali em Recife, o médico disse que ela estava a um passo da loucura. A depressão é a doença do século. Você vai nos palácios e encontra gente com depressão. Vai na Chopana, encontra gente com depressão. Vai na cidade grande, encontra gente com depressão. Vai na cidade pequena, a mais pequena possível, tem gente com depressão. Estamos vivendo esse tempo, mas você tem uma arma poderosa que acaba com depressão. O Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho poderoso, que Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas, meus queridos irmãos, você tem a palavra
que traz vida até para o depressivo, para aquele que não tem mais esperança, não tem mais nenhuma esperança, nenhum horizonte, está no fim do túnel, quem sabe não tem nada mais brilhando para ele, mas quando o evangelho chega, aquela multidão estava faminta, e Jesus, diz a Bíblia, ele trouxe com a sua compaixão o alimento para aquela multidão. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 41 da leitura que fizemos, a palavra de Deus diz aqui: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. É isso que Jesus quer, que todos comam e fiquem fartos, mas para isso ele precisa de mim e precisa de você. Eu sempre digo uma coisa, irmão, e acho que não estou errado em dizer: Deus não depende de mim, Deus não depende de você, mas Deus precisa de mim e Deus precisa de você. Por que eu digo que Deus não depende? Eu digo que Deus não depende, porque se Deus dependesse de mim, se eu dissesse não vou, a obra parava. Mas se eu não for, Deus levanta outro. Se você não for, Deus vai levantar outro. Aquilo que Ele te deu, Ele vai tomar, porque tem gente, alguém dizendo por aí que o que Deus dá, Deus não toma. Não toma. Tem um hino que diz: cuidado com os dons que Ele te deu, porque se Ele deu, Ele também pode tornar a tomar. E isso, meus queridos irmãos, isso nós podemos comprovar naquele homem que recebeu um talento e não deu conta, não fez frutificar. E a Bíblia diz que quando ele veio acertar as contas, cadê o meu talento? Aí disseram, o homem disse: Senhor, eu sabia que tu és um homem duro, que colhes aonde não plantaste, colhes aonde não semeaste, e eu peguei o que tinha e escondi. Ele disse: tira o que dele e dá o que tem. Parece até uma coisa injusta, tirar de quem já não tem quase nada e dar a quem tem muito. É o que Deus faz. Se a gente não fizer o trabalho de Deus, se a gente não usar aquilo que Deus nos deu, irmão, você tem uma ferramenta. Assim como Davi tinha uma ferramenta, você também tem uma ferramenta. Você pode até dizer: mas a minha ferramenta é tão fraquinha. Não importa. Quando Davi foi lutar com o gigante, Saul colocou uma lança bonita na mão dele. Não foi, irmão? Foi ou não? Sim ou não, irmão? Colocou uma lança, mandou ele vestir as vestes reais. Davi vestiu, ficou todo assim, sem nem poder andar, porque Davi era pequeno e Saul era o homem mais alto de Israel. Mas quando Davi se viu com aquela roupa pesada, disse: tira isso de mim, vou lutar com o que eu sei, eu vou usar a ferramenta que Deus me deu. Louvado seja Deus. Qual é a ferramenta que você tem? Qual é a ferramenta que Deus te deu? Então tira ela da bainha, usa, porque Deus quer fazer coisa grande através da tua vida. Pastor, mas eu não sei fazer quase nada. Faz o quase nada e deixa o restante que Deus vai fazer na tua vida. Davi pegou uma pedrinha. Saul disse: Davi, você não quer lança, você não quer escudo, você não quer couraça, você não quer espada, e você finalmente vai lutar com o quê? Se eu vou para o ribeiro. Fazer o que no ribeiro, meu filho? Não é tempo de ir para o ribeiro, é tempo de ir para o campo de batalha. Mas eu vou lá pegar umas pedrinhas. Meu filho, você não pode lutar contra este homem com pedrinha. Mas eu vou lutar. É a ferramenta que Deus me ensinou a trabalhar. E pegou aquela pedra, colocou na funda, e quando rodou a pedra, a funda, e atirou a pedra cravou, diz a Bíblia, na testa do gigante, e ele rodou e caiu sobre o seu rosto. E naquele dia o nome de Deus foi glorificado, porque Davi não foi com lança. Se Davi tivesse ido com a espada de Saul,
coitado, não tinha dado para nada, não tinha dado um chá para aquele gigante, mas ele foi na confiança de Deus, e ele disse, ele não afrontou a mim nem aos homens, ele afrontou Deus dos exércitos, e eu vou lutar contra ele. Eu matei um leão, matei um urso, e assim como eu fiz com eles, vou fazer também com este incircunciso, para ele saber que há Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então vai com a tua ferramenta, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, fazer missão, às vezes é fazer missão também em lugar pequeno, é a gente ter o ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Hoje nós vemos, eu vou já concluir, mas hoje, meus irmãos, nós vemos muita gente com chamada agora para lugar grande. Eu tenho que fazer missão na Espanha, eu tenho que fazer missão nos Estados Unidos, eu tenho que fazer missão lá na Inglaterra, ou tenho que fazer missão lá em Limeira, né? Mas, meus irmãos, Filipe estava fazendo missão em Samaria, uma cidade grande, e a Bíblia diz que Filipe fazia, irmão, pregava a palavra, demônios eram expulsos, enfermidades eram curadas, era um poder de Deus, uma glória de Deus que estava naquele lugar. Quando ele está fazendo aquele grande trabalho, aí chega o Espírito Santo no ouvido dele, diz, levanta-te e desce para o caminho que está deserto, que desce para Gaza. Para onde? Seja Deus. Aí quando eu saí, pastor Levi, eu saí da presença do pastor Ailton, e cheguei, andei uns 5 metros, aí eu parei diante de outro pastor. Ele disse, o irmão vai para onde? Eu digo, eu vou para Inajá. Ele disse, você está acabado. Lá não tem 10 crentes, não entra 100 conto, ele usou esse termo. Não tem 10 crentes, não tem uma entrada nem de 100 conto, não tem estrada, o negócio lá é terrível. E tá bom, mas eu vou. Aí o pastor do outro que estava do meu lado disse, meu filho, você vai mesmo? Eu digo, eu já disse que vou, e vou em nome de Jesus. Eu fiz um negócio com Deus, irmão, de ir pregar o evangelho, ir pregar a palavra de Deus, e dizer ao povo, não aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que o povo precisa ouvir. Então eu fui. Irmão, eu cheguei naquela cidade, quem olhava para mim, por certo, olhava com um olhar de dó. Às vezes eu chegava em Recife, aí alguns pastores, irmão Elias, o senhor está onde? Eu estou em Inajá, irmão. Passou 1 ano, passou 2, passou 3, irmão, o senhor está onde? Eu digo, eu estou em Inajá, irmão. Misericórdia. Alguns diziam, misericórdia. É muita prova. E eu abençoado, irmão. Lá Deus tinha feito banquete para mim no deserto, lá em Inajá. Porque aonde a gente está na vontade de Deus, irmão, é aí que a gente é abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. E lá Jesus salvou muitas almas. Construímos um templo grande para a glória do nome do Senhor. E quando saí de lá, a obra ficou feita e outro deu continuidade. E eu fui para uma cidade um pouco maior. Mas isso não enche, irmãos, os olhos do missionário, porque, irmão, lugar bom é a gente estar onde Deus está abençoando a gente. Quantos dizem amém? Filipe disse, está bem em Samaria, e agora eu vou para um caminho deserto, e foi para o caminho deserto. E quem sabe, irmão, se fosse um crente que não tivesse a unção do ouvido, não tivesse o ouvido ungido para ouvir Deus, talvez dissesse, isso é mensagem do diabo. Isso não pode ser Deus. Eu estou fazendo uma obra grande em Samaria e agora eu vou para um caminho deserto. Isso não pode ser Deus. Mas Filipe estava tranquilo. Meu Deus, eu estava fazendo uma obra, demônio estava sendo expulso, enfermos curados, gente levantando a mão, e tanta gente aceitando Jesus, era um poder tremendo. Agora eu ficar no deserto, mas daqui a pouco ele escuta o barulho de uma carruagem, e aí o Espírito de Deus disse, vai, chega-te a este carro. E Filipe então começou a correr, irmãos,
É brincadeira, um pastor de renome, como aquele homem que estava fazendo uma obra grande em Samaria, agora correndo atrás de uma carruagem para pregar para uma pessoa. É preciso ter chamada, é preciso ter, meus queridos irmãos, amor pelas almas, para que quando Deus disser para ele, vá, ele ir. Obreiros da casa de Deus, é preciso amor pelas almas. O pastor Ailton, ele diz, às vezes, que muita gente tirou a visão da cruz e colocou no cruzeiro, que agora mudou para real. A visão não é mais a cruz, a visão não é mais almas em muitos lugares, mas eu louvo a Deus pela igreja de Limeira, que sustenta missionários em vários lugares, e a igreja que contribui. Sempre que venho aqui, está ali cartaz de missão, trabalho, envolvimento de toda a igreja, e não só aqui. Eu estive também na congregação Caeiras também, a mobilização é a mesma, da forma como se faz aqui na matriz, está se fazendo nas congregações, porque o alvo desta igreja é almas, almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo a última hora da igreja e é preciso fazer missões. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero encerrar, eu não quero ir mais à frente, mas eu quero perguntar se existe alguém nesta noite aqui que veio ouvir a palavra de Deus, quem sabe afastado está dos caminhos do Senhor, ouviu a apresentação e precisa voltar para Jesus nesta noite. Se tem alguém, saia do seu lugar em nome de Jesus e venha à frente, venha em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa que veio? Quem sabe veio convidado, foi trazido por alguém para ouvir a palavra de Deus e ouviu a apresentação, se comoveu, se emocionou, mas muito mais que isso, sentiu o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida. Onde está uma pessoa, alguém para Jesus nesta oportunidade, em nome de Jesus? Tem alguém para Cristo? Se tem alguém, venha. Meus irmãos, eu quero concluir as minhas palavras. A garganta, eu já tinha dito ao pastor Alexandre que estava quase sem condições de falar, e agora acabou de tudo, o restinho que tinha, eu estou quase praticamente impossibilitado de falar. Mas quem sabe nesta noite está alguém aqui que após ouvir a palavra de Deus, quer sair, quer ver a multidão, quer usar de compaixão, distribuir o alimento que Deus tem te dado. Você está bem, mas alguém está mal lá fora. Você está alimentado, mas alguém está com fome. Quem sabe eu lançaria um desafio nesta noite, com a permissão do nosso pastor. Quem sabe tem alguém aqui que quer fazer um propósito com Deus e começar a ajudar os missionários que têm sido enviados por esta igreja, fazer um pacto com Deus, um pacto ajudando financeiramente, porque, irmãos, existem pelo menos 3 formas de fazer missão. E você pode ir fazer missão, mas se você não pode ir, você pode contribuir. E se você não pode também contribuir, você pode dobrar os joelhos e orar. Mas quem sabe nesta noite tem alguém aqui que foi tocado no coração e disse: Senhor, eu não posso ir, mas eu vou fazer uma doação todo mês aqui para a igreja, para sustentar um missionário, aonde quer que ele esteja trabalhando, enviado por esta igreja. Tem alguém nesta noite? Em nome de Jesus. Se tem, faça um sinal, venha à frente. Eu creio, a igreja estará orando por você e selando este pacto que você estará fazendo com Deus, primeiramente. Não é com o pastor Levi, não é com a igreja de Limeira, mas em primeiro lugar é um pacto que você faz com Deus. Tem alguém nesta noite que deseja
não pode ir, mas pode contribuir. Tem alguém? Acredito que dentro da organização da igreja já tem aqueles irmãos comprometidos, mas em último lugar, eu quero perguntar: quantos estarão se comprometendo nesta noite de orar pelos missionários, pelos pregadores da palavra? Levante a sua mão em nome de Jesus. Você está fazendo um compromisso diante de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que você possa cumprir. E aqueles que têm contribuído, continue contribuindo. Faça com que esta palavra chegue aos mais longes rincões deste nosso país e até de outras nações. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, que Deus ajude esta igreja, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor. Graças a Deus, meus queridos irmãos, pela palavra tão oportuna, maravilhosa da parte de Deus que nós ouvimos nessa noite. Com certeza falou profundamente no coração de muitos irmãos. Irmãos, nós temos aqui 2 carnês de missão. Amado e glorioso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Salvador, te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto temos ouvido nesta noite. Meu Deus, pedimos a tua bênção em favor de cada um dos teus filhos, aqueles que não puderam estar presentes, Senhor, aonde eles estiverem, estende as tuas mãos para abençoar, como também todos aqui presentes. Meu Deus, derrama a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, meu Pai. Te agradecemos pelo dia de paz que nos deste, ó Deus eterno e santo. Continua abençoando a tua igreja de uma maneira toda especial. É o que nós te pedimos, ó Pai. Despede-nos da tua paz gloriosa. Acompanha aos nossos lares, guardados, protegidos e abençoados por ti. Em nome de Jesus, eu te suplico e te agradeço agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.